beneficiada pelas camadas mais desfavorecidas. Falamos agora com quem conhece destas coisas e que já esteve várias vezes em Brasília. Michel Toussaint, que faz parte da Ordem dos Arquitetos. Obrigado por ter vindo a este jornal. Sr. Arquiteto, podemos dizer que utopia é uma boa forma de definir Brasília ou não? Bom, Brasília está construída, portanto não é uma utopia. Eu digo em termos de cidade. É evidente que o plano da cidade, que foi do Lúcio Costa e não do Oscar Niemeyer, e, portanto, o desenho da cidade em geral, quem é responsável pelo Lúcio Costa. Em termos urbanísticos, portanto. Urbanística e não só, quer dizer, muitos aspectos dos espaços exteriores foram concebidos pelo Lúcio Costa, inclusivamente a unidade básica de habitação, que é a Superquadra, foi concebida pelo Lúcio Costa, se bem que quem fez o primeiro projeto da unidade básica foi o Oscar Niemeyer, portanto, projeto para desconstruir. De qualquer modo, o Oscar Niemeyer tem muitas responsabilidades, sobretudo nos grandes edifícios que fazem parte, sobretudo, do eixo monumental da cidade. Que dão esse lastro sonhador e Sim, moderno. Quer dizer, como me estava a perguntar há bocado, a cidade foi concebida por uma sociedade ideal que não existia, de facto, nem então nem agora. E eu acho um pouco estranho que o Oscar Niemeyer agora diga que há diferenças sociais quando as havia naquela altura, quando ele foi empenhadamente projetou tantos edifícios para Brasília. As cidades são para pessoas e aqui claro. Esta parece-lhe que é a principal pecha do facto de Brasília não ter funcionado como projeto de modernidade no Brasil. Não, ela é um projeto de modernidade, mas é uma modernidade que não corresponde à realidade brasileira. Portanto, uma sociedade ideal, sem gente pobre, sem aquelas grandes quantidades de gente que tem enormes dificuldades em chegar aos mínimos de subsistência que existem, infelizmente, nas cidades brasileiras, não é? E, portanto, quis que o Brasil não fosse isso. E que reflexões é que isso lhe merece a si enquanto arquiteto? O facto de se criar um espaço que, por sua vez, não se coaduna com a realidade? Bom, eu não tenho alguma dificuldade em pensar que, ao construir-se uma capital e que seria exemplo para o país, se fizessem favelas, não é? É evidente que se poderia ter feito, como se fez num caso anterior, que foi Chandigarh, outra cidade capital na Índia, projetada e planeada e projetada pelo Le Corbusier, e eles pensaram em construir habitação para gente mais pobre. Mas ali quis-se evitar isso. Quis-se apresentar uma sociedade ideal que seria símbolo, modelo geral para o Brasil, a capital. Mas, de facto, a realidade brasileira não era, nem é essa. E por isso a cidade hoje em dia tem, de facto, núcleo central que corresponde ao plano original, mas depois tem uma série de cidades satélites com populações mais ou menos pobres. É variada, as cidades satélites são variadas, que não correspondem, de facto, finalmente à cidade brasileira e à composição social da cidade brasileira. E que não vivenciam Brasília. Em parte porque, efetivamente, como a cidade foi pensada para um núcleo de 500 mil pessoas, portanto, um conjunto de 500 mil pessoas, e que viveriam efetivamente na zona planeada e não fora, portanto, o que aconteceu foi que estes núcleos todos satélites tiveram uma gênese legal. E, portanto, exterior ao Distrito Federal, porque no Distrito Federal não podiam construir. Portanto, foram construídos longe. Hoje em dia, as pessoas que aí habitam e trabalham na cidade vão e vêm, enfim, de transportes públicos, com certeza, não é? Mas, de facto, estão, certamente, excluídas da cidade porque vivem em cidades satélites de longe. A arquitetura, e não quer ser atrevida, a arquitetura cria espaços e, portanto, cria realidades e estados de espírito, forçosamente. Eu perguntava-lhe, até porque há pouco dissemos que o arquiteto já esteve algumas vezes em Brasília, do ponto de vista mais impressivo, o que é que se sente quando lá está? Bom, é uma cidade muito diferente da que estamos habituados aqui, por exemplo, em Portugal. Aqui as cidades são densas, enquanto Brasília é uma cidade cheia de espaços verdes. As pessoas moram em edifícios relativamente grandes, mas mergulhados numa espécie de selva quase, porque as árvores que foram plantadas na altura que a cidade foi inaugurada cresceram muito. Portanto, só esse aspecto é extraordinariamente diferente. Não há ruas. É uma cidade sem ruas, tem vias para automóveis, os peões não acompanham os automóveis e depois a cidade é muito aberta até para o exterior. O eixo monumental acaba numa espécie de esplanada, que é a Praça dos Três Poderes, do qual se vê
digamos, o sertão, não é? Portanto, a natureza que envolve a cidade. Logo, imediatamente, estamos no centro da cidade. Portanto, é muito estranho, nós não estamos habituados a isso. É pouco envolvente. Ou envolve de outra maneira, não é? Portanto, porque combina edifícios, obra, enfim, de pedra e calça, assim se pode dizer, com vegetação e com uma enorme abertura e espaços muito largos. Sr. Arquiteto, eu agradeço a sua presença neste jornal. Há sempre coisas que seguramente a si está habituado a analisar as coisas e a aprofundá-las, mas nós aqui infelizmente não temos tempo para isso. Ainda assim reforço, obrigado por ter vindo. Boa tarde. José